Olá, seja muito bem-vindo ao canal Frequência do Céu, o seu espaço para mergulhar no poder da fé, da Palavra de Deus e da manifestação divina na sua vida. Hoje vamos falar sobre um tema profundo e transformador: como a lei da atração se alinha com a Bíblia. Será que essa ideia de atrair o que se pensa realmente tem base nas Escrituras? Será que Deus nos criou com esse poder? Fica comigo até o fim desse vídeo, porque você vai descobrir que fé, pensamento e ação têm um papel sagrado em tudo aquilo que você vive. E no final, eu vou compartilhar um versículo poderoso que pode mudar a sua forma de enxergar a vida. A lei da atração, de maneira simples, é a crença de que pensamentos positivos atraem resultados positivos e pensamentos negativos atraem resultados negativos. Em outras palavras, você atrai aquilo que vibra, sente e acredita. Essa ideia ganhou força com livros como O Segredo, palestras motivacionais, e hoje está presente em muitos conteúdos sobre desenvolvimento pessoal. Mas, será que essa ideia é algo novo? Ou será que já estava na Bíblia há milênios? Vamos começar com um versículo muito conhecido, porque, como imaginou no seu coração, assim ele é. Esse versículo já nos mostra que o que pensamos influencia profundamente quem somos e o que vivemos. Isso é exatamente o que a lei da atração ensina. Você se torna o que acredita, sente e imagina repetidamente. Outro exemplo poderoso está em Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Esse versículo mostra que a fé verdadeira, acompanhada de crença plena, manifesta aquilo que foi pedido. A Bíblia não apenas permite a ideia de manifestação, como a incentiva, desde que alinhada com a vontade de Deus. Muitas vezes as pessoas associam a lei da atração com algo místico, separado de Deus, como se fosse uma força do universo impessoal. Mas na verdade, quem criou todas as leis universais foi Deus. Ele é o criador do universo, e nada acontece fora do seu conhecimento e permissão. Gênesis 1 nos mostra que Deus criou todas as coisas com palavras. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus falou e aquilo que ele declarou se manifestou. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Isso significa que também carregamos o poder de criar com palavras e pensamentos, dentro do propósito que ele nos deu. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui, o apóstolo Paulo nos mostra que nossa transformação começa pela mente. Quando renovamos nossa forma de pensar, menos alinhando-a com os princípios de Deus, somos capazes de viver sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ou seja, pensamentos geram emoções, que influenciam decisões, que determinam resultados. Isso é lei da atração. Mas com um detalhe importante: quando a mente está em sintonia com Deus, tudo flui com mais leveza, verdade e propósito. É importante entender que a lei da atração não é um substituto de Deus, nem uma fórmula mágica. Muitas pessoas acabam colocando o foco no eu quero, eu posso, eu crio, e se esquecem que tudo vem de Deus, e por meio dele. Tiago 4:3 alerta: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, a intenção importa. Atrair bênçãos só para satisfazer o ego, sem propósito divino, pode gerar frustração ou até afastamento espiritual. Por isso, a verdadeira prática da lei da atração bíblica é alinhar pensamentos com a palavra. Crer que Deus é quem supre todas as necessidades, agir com fé e amor e confiar nos tempos e propósitos do Senhor. Tiago 2:17 diz: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso significa que não basta pensar positivamente e declarar bênçãos. É necessário agir com base na fé, plantar boas sementes e caminhar em obediência à palavra de Deus. É como um agricultor. Ele precisa imaginar a colheita. Prepare o solo. Plantar com esperança e agir com sabedoria até ver os frutos. A lei da atração bíblica funciona da mesma forma. Ela não é apenas mental, é também espiritual e prática. A mente humana tende a repetir padrões negativos. Eu não consigo, isso não é para mim, eu nasci assim. Mas Deus nos chama para romper esses ciclos com fé e renovação diária. 2 Coríntios 10:5 diz:
levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que devemos vigiar nossos pensamentos e substituir tudo que é destrutivo por aquilo que edifica. A Bíblia nos ensina a focar no que é verdadeiro, puro e justo. Essa é a verdadeira vibração que atrai bênçãos. Vamos ver alguns exemplos práticos de pessoas que atraíram milagres pela fé. Abraão creu na promessa mesmo sendo velho, e Deus lhe deu um filho. Ana orava com fé por um filho, e nasceu Samuel. A mulher do fluxo de sangue pensou, sentiu e agiu ao tocar em Jesus, e foi curada. O centurião disse a Jesus: diz apenas uma palavra, e seu servo foi curado à distância. O que todos esses casos têm em comum? Fé, pensamento direcionado e ação baseada na certeza de que Deus pode tudo. A lei da atração também fala muito sobre viver em gratidão antecipada, ou seja, agradecer como se já tivesse recebido. Isso está totalmente alinhado com a fé bíblica. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Agradecer antes mesmo de ver o milagre é fé em ação. Isso muda a sua vibração espiritual e emocional. É como se você dissesse: eu confio tanto em Deus, que já celebro antes da bênção chegar. A lei da atração, quando compreendida dentro da perspectiva cristã, é uma confirmação daquilo que a Bíblia já ensinava há séculos: que o poder da vida e da morte está na língua, que a mente transformada gera uma vida transformada, que Deus nos criou com capacidade criativa, mental, emocional e espiritual. Por isso, alimente seus pensamentos com a palavra, fale com fé, haja com propósito e confie no tempo perfeito de Deus. A manifestação virá, porque Ele é fiel para cumprir. Se esse conteúdo falou ao seu coração, não saia sem deixar seu apoio aqui. Se inscreve no canal Frequência do Céu, curte o vídeo e compartilha com alguém que precisa entender como fé e pensamento caminham juntos. Que Deus te abençoe e te leve a um novo nível de manifestação com Ele no centro de tudo. Até o próximo vídeo.